Abri os meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Do Tratado de Faustino Luciferano, presbítero, sobre a Trindade. Cristo é Rei e Sacerdote para sempre. O nosso Salvador foi verdadeiramente ungido, segundo a carne, como verdadeiro Rei e verdadeiro Sacerdote. O Salvador foi uma e outra coisa, para que nada faltasse à sua excelsa condição redentora. Ele mesmo afirma a sua dignidade real quando diz: Fui constituído Rei sobre Sião, a sua montanha sagrada. E o Pai dá testemunho da sua dignidade sacerdotal quando proclama: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na antiga lei, o primeiro a ser consagrado sacerdote com a unção do crisma foi Arão. Mas não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se pense que o sacerdócio do Salvador foi recebido por sucessão, como sacerdócio da lei. O sacerdócio do Salvador não se transfere para outrem por sucessão, porque ele permanece sacerdote eternamente, como está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador é Rei e sacerdote segundo a sua humanidade. A sua unção, porém, não é material, mas espiritual. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes eram consagrados pela unção do óleo material. E não eram as duas coisas ao mesmo tempo. Uns eram reis e outros sacerdotes. Só a Cristo pertence a perfeição e a plenitude em todas as coisas. Ele que veio para dar plenitude à lei. Mas embora nenhum israelita fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo, aqueles que eram consagrados reis ou sacerdotes com a unção material eram chamados Cristos, ungidos. O Salvador, porém, que é o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, para se cumprir o que estava escrito a seu respeito. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, de preferência aos teus companheiros. A sua unção supera a dos companheiros, porque foi ungido com o óleo da alegria, que significa o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelas palavras do próprio Salvador. De fato, quando ele recebeu e abriu o livro de Isaías e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Proclamou que ali mesmo estava cumprida a profecia que acabavam de ouvir. Também Pedro, o príncipe dos apóstolos, ensinou que aquele crisma com que foi ungido o Salvador é o Espírito Santo e o poder de Deus, quando nos Atos dos Apóstolos falava ao centurião, homem cheio de fé e misericórdia, dizendo entre outras coisas: começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu pelo seu poder e pelo Espírito Santo, passou pela terra realizando prodígios e milagres e libertando todos os possessos do diabo. Como vês, também Pedro afirma que Jesus foi ungido, segundo a sua condição humana, pelo Espírito Santo e pelo seu poder. Portanto, Jesus, enquanto homem, é o verdadeiro Cristo ou ungido, porque pela unção do Espírito Santo foi constituído Rei e Sacerdote para sempre. Responsório. Considerai como é grande aquele que vem salvar as nações. Ele é o Rei de justiça, e o seu reino não terá fim. Entra no céu como nosso precursor, constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Rei da justiça, e o seu reino não terá fim. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus.